O que há para dizer de Batman Begins sem que todos os outros vídeos do YouTube já não tenham falado? O longa do Nolan não é apenas uma realização cinematográfica e uma adaptação de quadrinhos. Esse é um trabalho complexo que mudou o cinema para sempre. E, gente, aqui na Batcaverna, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer o olhar do fã, mas também com argumento e crítica. E a gente sempre quis falar da trilogia do Nolan, mas nunca soubemos exatamente como, sem ficar igual a todos os outros vídeos do YouTube. E a gente quer fazer um formato diferente no primeiro filme do Nolan, que é o Batman Begins. Um olhar bem nosso, olhando cena por cena, de uma forma que com certeza vocês nunca viram. Então, por isso a gente decidiu fazer esse vídeo num formato mais experimental. Se vocês gostarem desse formato, a gente pode trazer os outros filmes da trilogia do Nolan. Então, sem mais enrolação, vamos lá! O Batman Begins, de fato, começa em 1997, mais precisamente após o lançamento de Batman e Robin nos cinemas. A Warner Bros. Viu o filme começar arrecadando até que bem na bilheteria, mas nas semanas seguintes a arrecadação ruiu devido às críticas negativas e à reação do público. O resultado foi um prejuízo de 160 bilhões de dólares, principalmente por causa de uma produção bizarra, extremamente mal organizada, que gastou apenas 25 milhões de dólares para ter o Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. O prejuízo para a Warner foi tanto, mas tanto, que ela imediatamente cancelou o que seria o quinto filme do Batman na época. Esse quinto filme já estava em pré-produção, tinha um roteiro pronto e seria conhecido como Batman Triumphant, ou Batman Unchained. O marco foi tão grave que a Warner Bros. Decidiu manter o Batman em hiato por alguns anos, com medo da recepção de novos filmes. Contudo, a Warner nunca de fato desistiu do Batman. Nesse meio tempo entre o Batman Begins e o Batman e Robin, vários outros filmes do Batman entraram em pré-produção. A gente teve rumores de Batman vs Superman, Batman Ano 1 e Batman do Futuro. Contudo, em paralelo a todos esses, a Warner Bros. Decidiu contratar o diretor Christopher Nolan em janeiro de 2003 para dirigir o novo filme do Batman. Na época, o diretor era considerado uma estrela em ascensão por ter dirigido filmes como Insônia e tinha uma grande força dentro da Warner. E foram longos 9 meses de pré-produção do filme só para saber quem seria o Batman do Nolan. Diversos nomes surgiram, como Ashton Kutcher, Heath Ledger e Guy Pearce. Mas o Nolan sempre bateu o pé, dizendo que queria um ator desconhecido. E no dia 11 de setembro de 2003, a Warner Bros. Anunciou para o mundo que o Christian Bale seria o novo Batman. E assim, em março de 2004, as filmagens de Batman Begins começaram. O filme estreou em junho de 2005 e, a partir daí, mudou a história do cinema de super-heróis. O Nolan, acima de tudo, queria fazer um filme de herói que mostrasse a transformação do ser humano até num herói. Ele queria mostrar esse lado humano porque até então nenhum outro filme tinha feito isso. Esse, inclusive, foi o discurso de pitch que ele fez para a própria Warner. E, pelo jeito, eles gostaram da ideia. Contudo, embora o Nolan tivesse esse desejo, ele não sabia exatamente como fazer isso. Aí entra David Goyer. O David era especialista em HQs e sabia exatamente onde buscar as inspirações para ajudar o Nolan.
E assim, Nolan e Goyer definiram alguns pilares para fazer essa história do Batman. E esses pilares são a HQ Homem que Cai e Batman Ano 1. Numa primeira camada, o Batman Begins não parece ser um filme com muitas referências de HQs, mas não é o caso. O Batman Begins é, sem dúvida, um dos filmes que mais tem referências de HQs. E eu vou provar para vocês. Olhem só para a primeira cena do filme. Com menos de 1 minuto, ele já está referenciando a HQ O Homem que Cai. E fazendo composições que são quase transposições do que é apresentado no quadrinho. Contudo, tem uma grande diferença. O Nolan sabe muito bem criar tensão, aliando toda a cena narrativa com uma trilha sonora pesada. Ele consegue recriar o que a HQ queria passar, mas de uma forma totalmente diferente e assim inovando. O Nolan se apoia no visual dos quadrinhos quando realmente sente que a tal imagem é poderosa. Já nos demais momentos, ele vai preferir a sua visão. Isso fica claro nas cenas seguintes, quando vemos o Bruce mais velho no seu treinamento ao redor do mundo. A história, nesse momento, é contada de uma maneira não linear, algo que o Nolan é especialista e se sente muito à vontade na hora de fazer. O que acontece na sequência está presente na HQ O Homem que Cai, mas é apresentado de uma forma diferente. O Bruce é visto com barba, de certa forma sem rumo, e treinando num templo no topo de uma montanha de gelo. E na marca de 3 minutos de filme, nós encontramos o que é para ser o grande defeito do Batman Begins: as cenas de ação, mas mais especificamente as cenas de luta. Aqui, nesse caso, a cena é filmada muito de perto dos atores, sem dar noção de espaço e mostrando mais as reações do Bruce à luta. Isso permite muitos cortes e uma certa dinâmica rápida, o que lembra um pouquinho a forma como acontecem as lutas de HQs. O problema é que entre HQ e vida real há uma grande diferença. Mas no contexto cinematográfico fica confuso e resulta no espectador não entendendo direito o que está acontecendo na luta. E bem, depois nós somos apresentados a Henry Ducar, que é interpretado pelo Liam Neeson, o Deus. Novamente, o Nolan tira o personagem da HQ, O Homem que Cai. Ducar tem grande participação na origem do Batman nas HQs, e o Nolan reconhece isso ao trazer o personagem com uma versão diferente. Aqui, o Ducar trabalha para Ra's al Ghul, e isso leva o Bruce até o seu verdadeiro treinamento na Liga das Sombras. Só que quando o Nolan faz isso, ele começa a colocar a sua própria visão. Ele muda drasticamente a origem do Batman ao colocar a figura do Ra's al Ghul no meio. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso justamente porque um dos temas do Batman Begins é justamente o que é justiça. E o Bruce Wayne está em busca de justiça. O Nolan pretende colocar frente a frente a justiça do Batman versus a justiça do Ra's al Ghul. E isso é perfeito. Um justiceiro é um homem perdido que age visando benefícios próprios. Ele pode ser destruído e até preso. Esse conflito fica evidente quando a gente descobre por que o Nolan mudou o nome da Liga dos Assassinos para a Liga das Sombras. Ele queria justamente deixar o negócio ambíguo. Ele não queria que o Batman fosse treinar numa liga de assassinos, porque fica bem na cara o que eles fazem. Por isso, ele mudou para a Liga das Sombras e assim deixou a jornada do Batman meio ambígua, tanto para o Bruce quanto para a audiência. A partir desse momento, o Bruce continua com seu treinamento e com planos que fazem menção direta ao Homem que Cai. De usar o medo contra aqueles que causam medo às pessoas. Aqui, o Bruce fala do seu medo pela primeira vez. E de novo, é o Nolan pegando temas das HQs
Mas logo em seguida, ele manipula esse tema a seu favor de um jeito que nenhuma HQ até então tinha feito. Isso é seguido de um flashback na qual o Bruce é resgatado do buraco pelo seu pai. Aqui há uma grande diferença. Na HQ do Homem que Cai, o Thomas Wayne é intolerante com o medo do seu filho, mas no Batman Begins, o Thomas é um pai atencioso que cuida do seu filho. E isso é extremamente importante para o Nolan, porque ele precisa criar uma conexão positiva entre o Bruce e o seu pai. Por que caímos, Bruce? Para aprendermos a nos levantar. E é interessante ver como que o Nolan apresenta a felicidade da infância de Bruce antes da morte de seus pais. Isso é acompanhado de uma Gotham brilhante, com um lindo sistema de transporte público. Simbolicamente, quando o Bruce sai da cidade, ela se perde, fica suja e corrupta. E isso nunca tinha sido mostrado nas HQs. Geralmente, Gotham é sempre mostrada de uma forma suja, criminosa, corrupta e sem muito espaço para coisas boas. Até na origem do Tim Burton, a gente consegue ver isso. Mas na versão do Nolan, isso não é tão evidente assim. O Nolan aqui não está dizendo que Gotham não está livre de corrupção ou que não tem crimes. Na verdade, ele está mostrando a cidade pelos olhos do garoto Bruce Wayne. Ele vê essa cidade limpa. E depois, anos mais tarde, ele vai ter um choque de realidade ao ver que Gotham é muito corrupta. E isso é fascinante porque ninguém até então tinha feito essa abordagem para Gotham. E o Nolan faz isso de uma maneira muito delicada dentro das entrelinhas do filme. O Nolan também modifica severamente a origem ao trocar a peça que o Bruce vai ver. Nada de Zorro como nas HQs, mas sim uma ópera que realmente existe, chamada Mefistófeles. Essa peça não foi escolhida por acaso. Este personagem refere-se ao diabo que consome a alma dos homens. Obviamente, o Nolan está sugerindo aí que o Mefistófeles no futuro vai ser a figura do Batman para o Bruce Wayne. E também é inteligente como ele usa os elementos da ópera para brincar com o medo do Bruce de morcegos. E isso acaba sendo o verdadeiro motivo dos Wayne saírem mais cedo da apresentação e saírem pela parte de trás do teatro. De forma quase imperceptível, o Nolan muda de novo a origem do Batman. Ele simplesmente coloca a responsabilidade da morte dos pais do Bruce diretamente no Bruce. E isso, claro, vai causar um impacto muito grande no Bruce. Isso é muito bom, porque nas HQs o Bruce até se sente culpado, mas nós, como leitores, não achamos isso. Vemos tudo como um verdadeiro acidente, uma casualidade. Na versão do Nolan, a audiência realmente entende como que o Bruce se sente culpado. E logo na sequência, outro grande truque do Nolan. Entenderam o grande truque? Ele apresenta o Gordon ainda com o Bruce pequeno. E logo depois, o Alfred como grande apoio emocional do garoto. E isso é feito de propósito, já que o Nolan está preparando todo o terreno para mostrar o Batman com todos os seus pilares estabelecidos. O filme então volta para o treinamento do Bruce. E o Nolan continua apresentando os pilares do Batman, mas desta vez os pilares de combate. Ele mostra a pólvora que faz ele sumir, as habilidades de luta e as habilidades de ninja. E tudo isso ao mesmo tempo que continua desenvolvendo o seu Bruce Wayne com a questão da justiça. O confronto de sabres de Bruce e do Kar é uma alusão direta ao combate de sabres de Batman e Ra's al Ghul. E esse duelo culmina num outro flashback do porquê o Bruce Wayne não se vingou dos assassinatos de seus pais. E aqui, mais uma mudança na origem do Batman, mas de novo, para melhor. O Bruce queria ter vingança. Ele leva uma arma para matar o Joe Chill, o homem que matou seus pais. Mas, ironicamente, ele é impedido porque a máfia de Gotham
mata ele antes. E isso é genial, porque a máfia de Gotham, ao matar o Joe Chill, inadvertidamente acaba criando o Batman. Essa é uma maneira muito sutil de colocar a máfia dentro do cenário de Gotham, ao mesmo tempo que estabelece o primeiro grande inimigo do Batman na história. E se preparem, porque fica ainda melhor. Olhe além de sua própria dor, Bruce. A cidade está podre. Falcone pode não ter matado seus pais, Bruce, mas está destruindo tudo aquilo por que lutaram. Nossa, que diálogo foda. Que diálogo bom. Aqui, o Nolan trata do contexto social de Gotham. A violência que matou os pais de Bruce vem da decadência da cidade. Todo dia, a cidade gera outros Joe Chills. E numa questão de segundo, quase cartástico, a Rachel sai de uma rua rica de Gotham e entra numa espécie de área pobre. E isso serve para abrir os olhos do Bruce. Essa combinação de vergonha, de querer vingança e justiça leva o Bruce para sua jornada pessoal. E é fantástico como que o Nolan arrumou todas as cordinhas para levar o Bruce até esse momento. E ainda temos essa linda cena do Bruce tremendo e jogando a arma para longe. Essa é uma cena extremamente poderosa e que diz muito sobre o Batman, mas ela consegue ser superada pelo que vem na sequência. E entra Carmine Falcone. Olhe em volta. Você vai ver 2 vereadores, um sindicalista, 2 policiais de folga e um juiz. Eu não hesitaria em estourar seus miolos bem aqui agora, na frente deles. Em 1 segundo, o Nolan simplesmente prova por A mais B como que Gotham é corrupta. Você simplesmente não questiona que o Falcone tem um bar e que tem um policial e um juiz corrupto dentro desse bar. Você simplesmente compra essa ideia, por mais absurda e cartástica que essa cena seja. Afinal, pensa bem, tem um policial corrupto, um juiz corrupto e um deputado corrupto no mesmo bar que um chefe da máfia. Convenhamos, isso não iria acontecer na vida real, mas a gente compra essa ideia porque isso é uma representação visual do que realmente acontece na vida real. E você aceita essa verdade porque é uma verdade nossa. E quando a gente vê a nossa vida no cinema, a gente se identifica com ela. E nesse mesmo diálogo, o Nolan ainda apresenta os conceitos que estão sendo trabalhados no filme, como medo, raiva e vingança. É genial. Essa cena é genial e talvez a melhor cena do Batman Begins. O filme continua mostrando que o Bruce decidiu sair pelo mundo para entender o medo. E com isso, retornamos ao presente com o Bruce terminando o seu treinamento na Liga. Contudo, ele aqui enfrenta o tal do dilema de justiça de matar ou não matar. Mas como vimos na conversa dele com a Rachel no passado, ele consegue enxergar a diferença entre vingança e justiça. E por isso acaba saindo da Liga, destruindo parte da base de Ra's al Ghul e salvando Henry Ducar. Ele retorna para Gotham e temos essa cena no avião com o Alfred. O Bruce fala sobre ser um símbolo. Esse diálogo saiu inteirinho da HQ Untold Legend of Batman. Essa HQ é muito importante para a história do Batman, mas em 2004 era muito desconhecida, ainda mais que não tinha internet. E isso só mostra o quanto que o Goyer e o Nolan realmente se aprofundaram na história do Batman. Voltamos para Gotham e conhecemos o Dr. Kane, que no futuro será o Espantalho. Ele está trabalhando para o Falcone. Também vemos a Rachel, que tenta fazer o bem como advogada em Gotham, mas suas ações são ineficientes para mudá-la. E isso é importante porque vai direto no que é apresentado dela antes. Na mansão Wayne, o Bruce começa a construção do seu Batman. O filme então tem uma sacada genial de colocar um morcego preso na mansão Wayne, fazendo uma alusão à HQ do Batman ano 1, sem de fato ser igual.
Porque, convenhamos, né, aquela versão de um morcego vivo entrando pela janela acabaria sendo bem irrealista para a proposta do filme. E assim, ele começa a sua jornada para se tornar o Batman. E na sequência, um outro momento muito bom. O Nolan coloca o Bruce de volta na cena inicial do filme, aquela na caverna, mas agora para enfrentá-lo, fazendo um excelente foreshadowing. Então, temos essa cena do espantalho conversando com o Falcone, na qual deixa claro que tem mais alguém nas sombras, bem maior que os dois. E aqui é muito legal ver o ator do espantalho trabalhando, porque ele tinha feito um teste justamente para ser o Batman. Who was with Falcone at the docks? Joe murdered my parents and they deserve... Don't pretend you wanted to do this for them. Mas, felizmente, o Nolan escolheu o Bale e não ele para ser o Batman. Mas esse cara tem toda a vibe de Dr. Kane e o Nolan escalou ele muito bem para ser o espantalho. Bem, depois temos quase 12 minutos de filmes dedicados na construção visual do Batman. O Bruce faz a sua roupa, entende como funciona a capa, conversa com o Gordon e constrói o símbolo. Mas é nesse momento que o trabalho mais fascinante do Nolan fica evidente. Ele tem um ranking de importância e em nenhum momento ele atropela esse ranking para mostrar coisas que não precisam ser mostradas antes. Esse é o caso do uniforme do Batman. Vejam só a estrutura do ranking. O tema central do filme, Justiça e Vingança, é apresentado primeiro. Depois, o tema de corrupção da cidade. E depois, o Bruce tomando uma atitude para fazer algo pela cidade. Ele então treina, mas isso também é diluído entre as outras camadas do filme, porque ele é contado de forma não linear, mas o Nolan, até então, nunca fala na questão do Batman. Ele faz foreshadowings com morcegos, mas ele não fala em virar Batman. Porque, primeiro, o Nolan tá caprichando em mostrar uma coisa mais importante. Primeiro, vem o que o Batman representa. Quais são os valores desse personagem. E só depois ele apresenta o Batman visualmente. Numa cidade tão corrupta, a quem eu iria contar afinal? E vocês lembram quando eu falei antes dos pilares que esse filme é sustentado? Cada HQ desse pilar é uma parte do filme. O primeiro ato é o homem que cai. E a partir de agora, estamos no segundo ato, que é o Batman Ano 1. E o Nolan entende o que é mais importante nessa HQ e já traz o Gordon nesse momento, trazendo ele para perto do Batman, mostrando cenas efetivas entre os dois, mas num primeiro momento não apoiando o morcego. Assim como acontece na HQ. E é exatamente na marca de 1 hora que o Batman aparece no filme. Nessa cena, o Nolan consegue utilizar muito bem a questão do medo e a criação do suspense para aumentar a tensão e apresentar o Batman de uma forma espetacular. Sou o Batman. Depois, o Batman salva Rachel e entrega provas do envolvimento do Falcone, o que é uma cena bem detetivesca e bem Batman. E nisso, o Batman vira notícia e começa a trazer resultado para a cidade. A Rachel se alia ao promotor para colocar o Falcone na cadeia. Enquanto isso, temos uma outra cena leve e muito boa envolvendo o Alfred e o Bruce sobre os machucados dele e como ele precisa manter as aparências. Gente, não parece, mas essa cena é extremamente importante. Lembrem, esse filme não é sobre o Batman, é sobre o Bruce Wayne. É o que o Nolan falou para Warner. É sobre a jornada de Bruce Wayne até virar o Batman. O Bruce, ok, ele virou o Batman nesse momento, mas não completamente. E por isso não faz sentido retirar a figura do Bruce Wayne no meio do filme nesse momento. Ele entende isso e faz algumas cenas para desenvolver o Bruce Wayne sobre a perspectiva que Gotham tem sobre ele. E de novo, tudo isso foi baseado no ano 1. Todos esses dilemas estão lá.
mas o Nolan os adaptou para a sua versão. Isso resulta na clássica cena do hotel. É demais essa cena porque mostra o domínio que o Bruce tem sobre o Batman. Ou seria o inverso? A classe rica de Gotham, claro que vai debater sobre o Batman na cidade, mas o Bruce mantém a sua máscara de playboy o tempo todo. Até que essa máscara cai quando ele encontra a Rachel. Tudo isso... não sou... eu. Na sequência, descobrimos mais sobre o espantalho e como que ele é visualmente no filme do Nolan. E depois, mais uma cena importante para desenvolver o Batman e o Gordon. O herói vai atrás do policial corrupto Flash. O Batman interroga o Flash numa cena espetacular e muito bem dirigida. O morcego descobre mais sobre o espantalho e vai até um lugar onde estariam as drogas dele. Mas então temos essa cena. Alfred! Essa cena é fora de série. Primeiro porque é a primeira vez no cinema que vemos um Batman tão vulnerável. Até então, no filme do Nolan, o Batman estava detonando geral, mandando nas pessoas, resolvendo crimes e fazendo tudo que tem que fazer. A gente nunca esperaria um negócio desse. Em outros filmes do Batman, o herói nunca teve tanto problema. Mas aqui, vemos ele suplicar e pedir ajuda para o Alfred. De novo, essa cena é para mostrar que o Bruce não é o Batman ainda. Ele ainda é humano. Essa cena é poderosa demais, justamente para nos lembrarmos disso. Bem, o Bruce acaba sendo salvo pelo Alfred e pelo Lucius Fox. À noite, Rachel é capturada pelo espantalho por fazer perguntas demais no asilo Arkham. O Batman, já recuperado, vai ao resgate e temos aqui a cena que com certeza inspirou a franquia dos jogos Arkham, com o Batman nocauteando os capangas 1 a 1. Aqui descobrimos que o espantalho trabalha para Ra's al Ghul. E depois temos uma porrada de referências ao ano 1 e finalmente a emblemática cena do Tumblr. Eu trouxe o meu. O seu? Essa cena é tudo isso. Primeiro por causa da adrenalina, mas também por causa do humor. Sim, o Batman Begins tem humor e tem um humor na dose certa. Esse filme é perfeito! O humor funciona especialmente quando os policiais reagem às maluquices do Batman. Essa é uma cena extremamente delicada que poderia destruir toda a harmonia e imersão do filme. Mas isso não acontece por causa da edição e por causa da comédia. Bem, o Batman consegue despistar a polícia, cura a Rachel e chegamos ao terceiro ato do filme. E temos essa frase do Alfred. Está se perdendo dentro desse seu monstro. De novo, esse filme é como se fosse poesia. São convidados de Bruce Wayne. O senhor tem um nome a zelar, Eu não senhor. me importo com o meu nome. Com essas duas frases, fica claro e evidente que o Alfred tem razão. E o Bruce Wayne é cada vez menos e o Batman cada vez mais. A transformação está acontecendo. Bem, nesse momento, Ra's al Ghul invade a mansão Wayne e é revelado que o Ra's al Ghul, na verdade, é Henry Ducar. Esse é o grande plot twist do filme. E um muito bom, diga-se de passagem, porque filmes de super-heróis não costumavam ter esse tipo de twist. O Bruce é forçado a agir e retira todos os hóspedes da festa. Como consequência, a Liga põe fogo na mansão Wayne. O Bruce até tenta detê-los, mas não consegue. Por sorte, ele é salvo pelo Alfred. Por que caímos, senhor? Para aprendermos a ficar de pé, senhor. O Bruce é revigorado e parece finalmente ter entendido quem ele realmente é. Afinal, agora ele é o Batman, mas isso não quer dizer que o legado da família Wayne não importe. E vocês lembram o que o Alfred falou lá no meio do filme sobre a família Wayne?
Na Guerra Civil, seu trisavô se envolveu na construção da ferrovia subterrânea e transportava secretamente escravos libertados para o norte. Esse é o legado da família Wayne, que é ajudar os mais necessitados. A missão dele não é diferente dos outros membros da família Wayne. Ela só é um pouquinho diferente da forma em que ele executa. Mas todos os membros da família Wayne ajudaram Gotham. O Thomas era um bilionário que tinha uma super empresa, mas o que ele fazia? Ele era um cirurgião no hospital. Os tetravô do Bruce Wayne eram uns multibilionários lá da época e resgatavam escravos. Isso tá no DNA do Bruce. E o filme, como poesia, faz isso só com a frase do porquê caímos. Tô até arrepiado aqui, meu Deus do céu, é muito bom esse filme! E com isso, o Bruce parte para salvar a cidade. Dito isso, também é importante ver a questão visual da mansão Wayne pegando fogo. E isso mostra a coragem que toda a equipe da produção teve ao fazer esse filme. Os caras queimaram a mansão Wayne e não estão nem aí. E depois foram fazer o melhor filme da história do Batman sem uma mansão Wayne e sem uma Batcaverna. No Narrows, o local está um caos porque os criminosos foram soltos do asilo Arkham. O Ra's al Ghul usa uma máquina para espalhar a toxina do medo por todo o bairro. O plano do Ra's é levar essa máquina de trem até a Torre Wayne para espalhar a toxina por água por toda a cidade. E com isso, a situação começa a sair do controle. Mas, nesse momento, chega o Batman. E, por sorte, o Gordon não é afetado pela toxina porque ele tem um antídoto que a Rachel deu por causa do Batman. E isso é muito importante porque vai dar um protagonismo no Gordon no final do filme. O plano do Batman é de deter o Ra's al Ghul, enquanto que o Gordon, usando o Tumbler, impeça o trem de chegar até a Torre Wayne. Nisso, o Batman decide salvar a Rachel e o Rei Joffrey, o garotinho. E temos a famosa cena dele repetindo a frase da Rachel e praticamente revelando que é o Bruce Wayne para ela. E pela milionésima vez, esse diálogo é demais. E ele é bom porque tem muitas camadas para se analisar. Mas a mais importante não é o fato dele estar revelando a sua identidade para Rachel. É ele estar reconhecendo que a verdadeira face dele não é a do Bruce Wayne, e sim a do Batman. O Batman então vai atrás do Ra's al Ghul, enfrenta alguns capangas numa cena bem estranha e faz todo um esforço para conseguir alcançar o Ra's no trem. Já o Gordon dirige o Batmóvel e tenta impedir o trem de avançar. É nisso que o Batman tem uma luta final com o Ra's no trem. Essa é a melhor cena de luta do filme, porque ela dá um espaço para respirar e ver melhor o que está acontecendo. E fora toda a troca de diálogos que nós temos entre o Batman e o Ra's al Ghul. E nesse momento, o Gordon chega para salvar o dia. Com o Batmóvel, ele acerta uma coluna dos trilhos. E isso é muito legal de ver, porque eu adoro a participação do Gordon como um dos protagonistas da HQ do Batman no 1. O Batman percebe que o Gordon conseguiu fazer o que precisava, e assim interrompe a luta com o Ra's e deixa ele para morrer. E essa, com certeza, é a cena mais polêmica do filme, porque ela distorce o código moral do Batman. Mas estava certo o Nolan? Será que não teria um outro jeito de fazer essa cena? Eu, como fã e apreciador do código moral do Batman de não matar, teria feito o Batman tentar salvar o Ra's al Ghul, mas sem conseguir. Mas isso é uma coisa minha, e outras pessoas, mesmo os fãs do Batman, irão dizer que o código foi seguido à risca. O Batman decide não salvar o Ra's, porque lá no início do filme, ele salvou ele, e isso trouxe problemas para Gotham no futuro. Eu entendo, mas pra mim isso não faz sentido. Se é pra aplicar a mesma lógica, ele teria deixado o Coringa cair lá no final do Cavaleiro das Trevas. Mas ele não deixa, porque o Batman não mata, mesmo que indiretamente. Talvez um pouco indiretamente, mas não nesses casos.
Bem, o trem acaba saindo do trilho e o Ra's al Ghul morre no processo. E isso salva a cidade porque acaba impedindo que a máquina chegue na tubulação de água central. E agora nós temos o epílogo, que pra mim é demais. O Bruce faz um movimento esperto e consegue adquirir as ações das empresas Wayne de volta numa manobra bem estratégica. Genial! Depois temos uma cena bem legal do Bruce com a Rachel e dela decidindo não ficar com o Bruce porque o Batman é mais importante. E aqui nós temos o grande desfecho de quem é o Batman. A Rachel reconhece que não existe mais Bruce, e sim apenas o Batman. E se até então ninguém tinha entendido sobre o que era o filme, a Rachel dá uma explicada legal aqui. A cena final é inspirada totalmente em Batman Ano 1, com o Batman conversando com o Gordon e falando sobre um cara vestido de palhaço atacando a cidade. E o filme termina numa linda cena dele planando. E aqui concluímos a nossa retrospectiva do Batman Begins. O filme continua sensacional mesmo 15 anos depois. Sem dúvida é um dos melhores filmes do Batman. Mas o mais importante é o respeito que ele tem com o legado do Batman nas HQs. Tanto que nenhum outro filme, com exceção do Cavaleiro das Trevas, trata essa questão tão bem. E além de respeitar, ele pega esses mitos e transforma numa coisa nova, que acaba sendo inclusive até melhor. Batman Begins é uma obra de arte e, sem sombra de dúvidas, está no panteão de melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. A partir do lançamento do filme do Batman Begins, os outros filmes de super-heróis jamais seriam os mesmos. Inclusive, vários filmes iriam beber da fonte de origem do Batman Begins. O mais fácil e notório é o filme do Homem de Ferro, o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel. É simplesmente gritante a quantidade de coisas que o Homem de Ferro pega na origem do Batman Begins para montar a sua estrutura de roteiro. Primeiro constrói o personagem, demora bastante para aparecer o personagem herói e depois é apresentado os seus dilemas. Sim, isso acontece no Homem-Aranha lá do Sam Raimi, mas é um pouquinho diferente a estrutura. Também é bom no Sam Raimi, mas a versão do Nolan no Begins é mais consistente, é mais certa. A ideia também de não apresentar o grande vilão do super-herói no primeiro filme também veio do Begins. Mas não pensem que isso é uma crítica, na verdade é um elogio pro Batman Begins, que serviu de inspiração para uma porrada de outros filmes. E eu acho que para a indústria essa é realmente a função do Batman: inovar, guiar e dirigir a indústria para o sucesso. E o Nolan conseguiu fazer isso e colocou o Batman num outro patamar. Obrigado, Nolan! E essa foi a nossa super retrospectiva de Batman Begins. E aí, gostaram? Gostaram desse formato de vídeo? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram esse vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!